Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula, nós veremos a origem e função do fruto e veremos também a germinação da semente. Agora nós veremos um pouco sobre a origem e função do fruto. As sementes em formação liberam hormônios que estimulam o desenvolvimento da parede do ovário, originando o fruto. Por isso, na maioria dos casos, os frutos contêm sementes, uma vez que são elas as responsáveis pelo seu desenvolvimento. Exceções são os frutos partenocárpicos, do grego partenos, que significa virgem, e carpos, que significa fruto, que se desenvolvem sem formação de sementes, como ocorre, por exemplo, nas linhagens cultivadas de banana. Então, a semente em formação, ela libera hormônios que faz o ovário da flor se transformar em fruto. Dessa forma, a maioria dos frutos apresentam sementes em seu interior, com exceção dos frutos partenocárpicos, como por exemplo a banana, que são frutos que se desenvolvem sem ocorrer o desenvolvimento da semente, né? No caso da banana, o fruto se desenvolve mesmo sem o desenvolvimento da semente. É por isso que quando nós comemos a banana, nós não percebemos nenhuma semente dentro dela, né? Porque é um fruto partenocárpico. O fruto foi uma importante aquisição evolutiva das angiospermas e contribuiu decisivamente para o sucesso desse grupo vegetal. Na história evolutiva das plantas, supõe-se que seu principal papel tenha sido a proteção das sementes. Adaptações posteriores conferiram ao fruto a capacidade de ajudar a disseminar sementes, fazendo-as chegar a lugares distantes da planta-mãe. Desse modo, as novas plantas não concorrem com a genitora nem com as irmãs e podem espalhar-se e colonizar novos ambientes, aumentando as chances de sobrevivência da espécie. Então acredita-se que inicialmente a função do fruto era proteger a semente, só que com a evolução das angiospermas foram surgindo adaptações posteriores que permitem ao fruto, além de proteger a semente, também ajudar na dispersão dessas sementes, fazendo com que essa semente venha a nascer longe da planta-mãe, para que não venha a competir com essa planta-mãe pelos recursos do solo, né, pelos nutrientes do solo. Então o fruto foi uma importante aquisição evolutiva na história das angiospermas, né, na história evolutiva delas. Aqui nessas fotos nós vemos alguns exemplos de frutos. A banana é um fruto partenocárpico. As variedades de banana que são cultivadas comercialmente, né, para poder ser consumidas e vendidas, são linhagens de banana nas quais o fruto é partenocárpico. Ele se desenvolve mesmo sem o desenvolvimento das sementes, porque existem variedades de bananas selvagens nas quais existem sementes dentro delas. Mas a banana cultivada comercialmente são linhagens nas quais o fruto se desenvolve sem o desenvolvimento da semente. Dessa forma, o fruto fica mais agradável ao paladar, né? E é mais fácil de ser consumido pelas pessoas. No caso da laranja, também é um fruto, né? Que apresenta sementes em seu interior. Só que no caso da laranja, ela é obtida por enxertia, né? Planta-se o limão e faz um enxerto com um galho de laranja. Então, nesse caso, a laranja seria uma espécie de variedade do limão. Tem também o mamão, né? Que é um fruto. No interior dele tem as sementes, né? E tem também aqui o amendoim. O amendoim também ele é um fruto. Só que ele é um fruto que ele cresce subterrâneo, né? Um fruto subterrâneo. Ele cresce embaixo do solo, mas também trata-se de um fruto.
Muitos tipos de frutos são coloridos, vistosos e perfumados. Essas características indicam aos animais, entre eles nossa própria espécie, a presença de alimento disponível. Ao comer o fruto, o animal descarta as sementes, ou as engole e as elimina com as fezes, levando-as a se dispersar pelo território. Então, o fruto, muitos deles, eles são coloridos, vistosos, perfumados, e isso atrai os animais, porque os animais vão em procura de comer os frutos, já que os frutos possuem substâncias nutritivas, né? Os frutos possuem muitas substâncias nutritivas. Tem vitaminas, tem carboidratos, tem lipídios, substância que serve de alimento aos animais. Quando os animais comem esses frutos, eles acabam ou descartando as sementes, aí essas sementes podem germinar no solo, ou o animal engole a semente e depois elimina com as fezes. Muitas sementes conseguem resistir dentro do sistema digestório dos animais, e quando elas são eliminadas com as fezes, elas conseguem germinar e dar origem a uma nova planta. Dessa forma, os animais acabam dispersando as sementes, fazendo com que elas possam chegar a vários lugares, né? E possam crescer longe da planta mãe, para não competir pelos recursos do solo, pelos nutrientes do solo. Em certas espécies, os frutos ou sementes têm projeções em forma de asa, frutos alados e sementes aladas, o que favorece seu transporte pelo vento. Há frutos adaptados para aderir aos pelos ou às penas de animais, que cumprem o papel de disseminá-los. Outros, como o coco da Bahia, são adaptados à dispersão pela água. O mesocarpo fibroso do coco retém ar, possibilitando a flutuação. Então, muitos frutos têm vários tipos de adaptações que favorecem que as sementes sejam dispersadas pelo ambiente, né? No caso das sementes aladas e frutos alados, são levados pelo vento. Existem frutos como os carrapichos que conseguem grudar nos pelos dos animais ou nas penas, e dessa forma os animais acabam transportando essas sementes e esses frutos. Quando esses frutos soltam do pelo dos animais, eles podem germinar suas sementes no solo, dando origem a uma nova planta, que foi dispersada pelos animais. E no caso do coco da Bahia, que é o coco que nós bebemos a água, ele também é um fruto, e dentro dele tem uma semente, e ele é adaptado para ser levado pela água. Então, se um coco cai em um rio ou no mar, ele pode ser levado pela água por grandes distâncias. Quando ele encontra um solo favorável, ele vai germinar e dar origem a um novo pé de coco, né? Então, as plantas, os frutos e as sementes têm várias adaptações para serem dispersados pelo ambiente. Aqui nessas fotos nós vemos algumas adaptações dos frutos e das sementes para serem dispersados pelo ambiente. Nessa primeira foto, nós temos o carrapicho, que é um tipo de fruto adaptado para grudar no pelo ou nas penas dos animais, né? Então, quando o animal encosta nesse carrapicho, ele gruda nos pelos ou nas penas, né? No caso dos mamíferos, nos pelos dos mamíferos ou na pena das aves. E os animais acabam levando esse fruto com suas sementes por onde eles andam, né? Quando esse fruto cai, ele pode germinar e dar origem a uma nova planta. Nessa outra foto nós vemos as sementes de ipê amarelo, né? Sementes aladas, que têm estruturas que permitem que elas possam ser levadas pelo vento, podendo alcançar distâncias consideráveis e nascer distante da planta mãe para não competir
pelos nutrientes do solo. Nessa outra foto nós vemos o coco da Bahia, né, que é o coco que nós bebemos a água. Então o coco é um fruto adaptado a ser dispersado pela água. Ele tem um mesocarpo fibroso que permite a flutuação na água e ele pode ser levado por grandes distâncias. Ele pode cair no mar ou no rio e ser levado por grandes distâncias. Ao encontrar um solo adequado, ele pode germinar dando origem a um pé de coco. Então aqui nós vemos algumas adaptações dos frutos e das sementes para serem dispersados pelo ambiente. Agora nós veremos um pouco sobre a germinação da semente. Uma semente madura abriga em seu interior o embrião e substâncias nutritivas. Estas podem estar armazenadas no endosperma, nos cotilédones ou em ambos, dependendo da espécie. Uma das extremidades do embrião constitui a radícula, do latim radix, que significa raiz, o primórdio da raiz, estrutura que dará origem à raiz da planta, que apresenta na extremidade um conjunto de células indiferenciadas com alta capacidade de multiplicação. Essas células compõem o meristema apical, que alguns botânicos denominam meristema subapical, uma vez que ele não está exatamente no ápice, mas é envolto por um capuz protetor, a coifa. Então, o meristema é um tipo de tecido indiferenciado que ele tem a capacidade de dar origem a outros tipos de células. Então, ele consegue dar origem a vários tipos de células vegetais. Na extremidade oposta, situa-se o caulículo, o primórdio do caule, em cuja extremidade há um meristema apical propriamente dito. Então, existe o meristema apical da raiz e existe o meristema apical do caule. Um pouco abaixo da extremidade do caulículo, encontram-se duas folhas modificadas, os cotilédones, especializadas na transferência de nutrientes estocados na semente para o corpo do embrião. Então, a função dos cotilédones que tem nas sementes das angiospermas é transferir os nutrientes que estão estocados na semente para o corpo do embrião, já que no início do seu desenvolvimento, o embrião depende totalmente dos nutrientes presentes na semente. Nas plantas monocotiledôneas, como diz o nome, o embrião apresenta apenas um cotilédone, enquanto o das eudicotiledôneas e dicotiledôneas basais apresenta dois cotilédones. A região inferior do embrião, situada entre a radícula e o ponto de implantação do cotilédone ou cotilédones, é denominada hipocótilo, do grego hipo, que significa abaixo, e cotilédon, que significa cotilédone. A região superior, situada entre o cotilédone e o meristema apical do caulículo, é o epicótilo, do grego epi, que significa acima. Nas gramíneas, a extremidade do caulículo embrionário é envolta por uma bainha protetora, o coleóptelo, do grego coleos, que significa lâmina, e ptilon, que significa pena. A função desse coleóptero é proteger o embrião das gramíneas quando ele está se desenvolvendo, né, protegendo contra as partículas do solo, até que ele consiga emergir do solo. Aqui nessa figura nós vemos, na figura A,
Sementes do feijão Phaseolus vulgaris, que medem cerca de 1,5 cm de comprimento. Uma das sementes está aberta para evidenciar o embrião indicado pela seta. Na figura B, nós vemos a representação esquemática da semente de feijão aberta, mostrando o embrião. Então nós vemos que o feijão ele apresenta dois cotilédones, porque ele pertence ao grupo das eudicotiledôneas. Porque nas angiospermas existem as monocotiledôneas, que só tem um cotilédone, e existem as eudicotiledôneas e dicotiledôneas basais, que possuem dois cotilédones. No caso do feijão, ele apresenta dois cotilédones, porque ele pertence ao grupo das eudicotiledôneas. É muito evidente na semente do feijão esses dois cotilédones, que são aquelas duas bandas da semente do feijão. Se você pegar uma semente de feijão crua e abrir ela, você vai perceber que elas têm duas bandas. Cada banda daquela é um cotilédone e tem um embrião no meio delas, né? Aqui nós vemos o embrião e os dois cotilédones da semente do feijão. Aqui na figura B, que é a representação esquemática, nós vemos o cotilédone e o embrião do feijão, né? Ele tem o hipocótilo, que fica na parte de baixo, o epicótilo, que fica na parte de cima, o meristema apical do caule, o meristema apical da raiz e os primórdios das folhas. As sementes geralmente amadurecem ainda dentro dos frutos. Em seu interior, o embrião encontra-se em estado de dormência. Após serem liberadas do fruto e encontrar condições adequadas, as sementes iniciam o processo de germinação, que é a retomada do crescimento e da diferenciação do embrião. A germinação da semente depende de diversos fatores, principalmente da presença de água, de gás oxigênio e da temperatura adequada. O primeiro passo para a germinação é a absorção de água pela semente, fenômeno denominado embebição. As células necessitam de água para retomar suas atividades metabólicas e mobilizar as reservas nutritivas estocadas nos cotilédones ou no endosperma. Com a embebição, a casca da semente se rompe, o que permite o acesso ao gás oxigênio, necessário à respiração das células embrionárias. Então, o primeiro passo para a semente germinar é a embebição, que é a absorção de água pela semente. Dessa forma, as células embrionárias retomam suas atividades metabólicas. A casca se rompe, permitindo a entrada de oxigênio e a respiração celular das células embrionárias, já que no início as células embrionárias não realizam fotossíntese, porém elas realizam a respiração celular, já que possuem nas suas células as mitocôndrias, né? Porque os vegetais também realizam respiração celular. E no embrião principalmente, já que no início ele só realiza a respiração celular, ele não realiza a fotossíntese, dependendo totalmente dos nutrientes presentes ou no endosperma ou nos cotilédones, ou em ambos, dependendo da espécie. A primeira estrutura a emergir da semente, após a ruptura da casca, é a radícula, que logo se diferencia na raiz primária. Esta cresce em direção ao solo, ancorando a planta e iniciando a absorção de água e sais minerais. Nas plantas eudicotiledôneas, a raiz primária origina raízes laterais, vindo a constituir um sistema radicular ramificado. Na maioria das monocotiledôneas,
a raiz primária degenera e é substituída por um conjunto de raízes adventícias que se desenvolve a partir do caule dos pontos de inserção das primeiras folhas. Então, a primeira estrutura a sair da semente é a radícula, né, que vai dar origem à raiz. No caso das eudicotiledôneas, a raiz primária produz raízes laterais e forma um sistema ramificado de raízes. No caso das monocotiledôneas, a raiz primária degenera e é substituída por raízes adventícias que crescem a partir do caule, nos pontos de inserção das primeiras folhas. A maneira pela qual o caule emerge do interior da semente varia entre as espécies vegetais. No feijão, por exemplo, o hipocótilo alonga-se e curva-se, emergindo do solo como um cotovelo, denominado gancho de germinação. A formação do gancho de germinação abre caminho entre as partículas de solo, protegendo a extremidade da planta. Com o crescimento do hipocótilo, os cotilédones emergem do solo e se separam, expondo o epicótilo embrionário. Então, no caso do feijão, quem emerge primeiro é o hipocótilo, que ele emerge primeiro, protegendo a semente do feijão das partículas do solo e fazendo com que os cotilédones venham a emergir, expondo o epicótilo embrionário, né, permitindo que esse embrião chegue à superfície do solo e protegendo esse embrião das partículas do solo. Aqui na figura 5.9, nós vemos uma semente de repolho, Brassica oleracea, em germinação, com a raiz primária coberta de pelos absorventes. As sementes medem cerca de 3 milímetros. Então nós vemos aqui uma raiz primária, né? A raiz primária da semente de repolho, cheia de pelos absorventes, já que a primeira estrutura a sair da semente é a radícula, que vai dar origem à raiz, que aí ela começa a absorver sais minerais e água do solo, enquanto que o restante da semente vai emergindo nesse solo, né? Então aí permitindo que o embrião continue o seu desenvolvimento até que a semente possa produzir suas primeiras folhas e realizar a fotossíntese. Gramíneas como milho, arroz, aveia e trigo, por exemplo, não formam gancho de germinação. Nessas plantas, a extremidade do embrião é protegida pelo coleóptilo, uma bainha que permanece fechada até o caule emergir do solo. Então, no caso das gramíneas, ela tem uma estrutura que protege o embrião até ele emergir do solo, que é chamada de coleóptilo, que é uma bainha que protege esse embrião e permanece fechada até que esse embrião venha a emergir do solo, o caule chega a emergir do solo. O coleóptilo protege o tecido meristemático contra possíveis lesões decorrentes do atrito com as partículas do solo. Aqui nessa figura, nós vemos representações esquemáticas das etapas de germinação de sementes. Na figura A, germinação de semente de feijão, uma eudicotiledônea. E na figura B, germinação de semente de milho, uma monocotiledônea. Então nós vemos aqui na figura A semente do feijão germinando, né? A primeira estrutura que sai da semente é a radícula, que vai dar origem à raiz. O hipocótilo é a outra estrutura
que vai emergir do solo. E por último, quem emerge do solo são os cotilédones, que emergem por último, que tem o primórdio das folhas dentro deles, né? Aí essas primeiras folhas vão se desenvolver, dá origem às primeiras folhas, aí a planta começa a realizar o processo de fotossíntese e continua o seu crescimento. No caso das eudicotiledôneas, a raiz primária dá origem a raízes laterais, formando um sistema ramificado de raízes. No caso das monocotiledôneas, como nesse exemplo aqui o milho, ele possui uma bainha que protege o meristema apical do caule, chamada de coleóptilo. Essa bainha protege o embrião, o caule, até que ele consiga emergir do solo. No caso das monocotiledôneas, elas só possuem um único cotilédone. A raiz primária das monocotiledôneas, depois de algum tempo, ela se degenera e surgem raízes adventícias a partir do caule, na região de inserção no solo. Então, as monocotiledôneas, o coleóptilo protege o caule até que ele consiga emergir do solo. Aí se desenvolvem as primeiras folhas e essa planta começa a fazer o processo de fotossíntese. Nesse exemplo aqui, uma planta de milho. Então, pessoal, estamos chegando ao fim de mais uma aula. Muito obrigado a todos. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixem um like e um comentário. Também ativem o sininho das notificações. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!